Boa tarde, irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, além de ser sábado, é dia 22 de outubro, né? Um dia muito especial. Aqueles que estudam as profecias, aqueles que estão conosco aí há mais tempo, sabem bem que foi nessa data que se cumpriram ali as 2.300 tardes e manhãs. Começou o juízo investigativo, uma nova fase do ministério sacerdotal de Cristo, lá no Santuário Celestial. Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Que você se sinta estimulado aí a estudar mais essas profecias. Caso vocês estejam aí nos acompanhando pela primeira vez pelo YouTube, na descrição aqui do vídeo há um endereço de e-mail, então vocês poderão mandar o número aí do WhatsApp e nós faremos o contato com o maior prazer. Vamos falar com Deus, né? Como sempre fazemos antes de iniciarmos o estudo desta tarde. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de amor e as profecias são dadas para que o povo não se corrompa. Então, nós lhe suplicamos que venhamos a compreender perfeitamente essas profecias, o plano de Deus para as nossas vidas, e que essa mensagem seja pregada a todo mundo em nossa geração. Ilumine de forma especial a Elda, isso tudo nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Elda, você... Hoje a gente vai... Eu só ia te Pode falar o falar. seguinte, se você quer tentar, como a gente não fez o teste antes, né? Se você quer tentar mais uma vez e ver se dá certo, compartilhar sua tela. Se você quiser tentar. Deixa eu só abrir meu arquivo aqui. Pronto, eu estou mostrando a minha tela, eu vou colocar ela em tela cheia, para ver se dessa vez vai. Para vocês aparece como tela cheia? Não, infelizmente não aparece, mas não em tela cheia. Ah, tudo bem, eu compartilho aqui. Então tá. É um mistério, né? Por que que... E hoje eu troquei de computador, hein? Hoje eu estou de desktop, não estou com notebook, não estou com celular, mas por alguma razão... É... Bem, vocês estão vendo aí, né? A tela cheia, certo? Tá tudo certo, né? Ok. Muito Não bem. tá cheia, não. Daí eu vou colocar de outro modo aqui. A tela cheia para você não, Gisele? Não. Tá com os slides do lado. E agora? Não, porque Continua. eu tô espelhando. Você já interrompeu o seu compartilhamento, Helder? Ainda não. Eu Interrompa aí. interrompi. Pronto. Agora tá. Agora sim, né? Então vamos lá, né, pessoal? Nós estamos estudando aí o livro A Preparação para a Crise Final, de Fernando Chaide. Hoje a gente está no capítulo 6, a segunda parte do capítulo 6, né? Nós já vimos algumas partes desse capítulo, né? E hoje a gente vai ver a parte final. Então, eu sublinhei aqui as partes que a gente ainda não viu, né? Que é a imagem da besta, o sinal da besta, leis dominicais, domingo como dia de trabalho missionário, 2 classes somente, o decreto de morte, o abandono das cidades, fuga de emergência e o cântico da vitória. Então, esses serão os tópicos que nós vamos ver no estudo de hoje. Nós vamos começar o estudo lendo Apocalipse 13, 14 e 15. Diz assim: dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta, que receba a ferida da espada, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. A imagem da besta
a besta de 2 chifres do cordeiro ordena aos moradores da terra que levantem uma imagem à besta de Roma e também dá alento a essa imagem. Roma é a potência eclesiástico-política, perseguidora e inimigo de Deus, e a imagem é algo similar a isso, né? Se constituirá de uma organização eclesiástica que quererá também fazer imposições religiosas à minoria, a observância religiosa do domingo. O falso profeta representa o protestantismo apóstata confederado e unido para impor dogmas religiosos, particularmente o domingo, né? Então, aí será imposto pela besta. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Essa imagem ela está em construção, né? E a senhora White citou isso lá no Grande Conflito. Outro texto que ela apresenta é: a fim de formar nos Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Então, o poder religioso ele vai dirigir o governo civil a tal ponto que essa autoridade que vai ser empregada, ela vai realizar os fins que a igreja pretende, né? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos ligar-se em pontos de doutrina, então eles vão ter pontos de doutrina que farão com que essa ligação aconteça, que lhes serão comuns. Esses pontos de doutrina têm que ser comuns. É claro que eles não vão pegar pontos divergentes, né? Vão pegar pontos comuns e, através disso, vão influenciar o Estado para que imponha os decretos do Estado e lhe apoie as instituições. A América protestante terá, então, formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação das penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Então, cada um de nós vai sentir essa aplicação de penas civis, que são, né, penas de restrições de liberdades, né, que vai ser aplicada a quem for dissidente deles, a que não pensar como eles, né? A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. É claro que esse culto, né, não vai ser assim escancarado, né? Ele vai vir a gente viu no estudo anterior, que ele vem assim de forma dissimulada, né? Mas vai sim ter uma obrigatoriedade desse culto. Os que, compreendendo as exigências do 4º mandamento, preferem observar o sábado espuro, que no caso, eles vão tirar um dia de descanso, só que é um dia de descanso falso, não um dia de descanso que o Senhor botou. Então, é um sábado espuro em lugar do verdadeiro. Então, desta maneira, a prestar homenagem ao poder pelo qual somente é ele ordenado. Mas, no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí, a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e a sua imagem. Então, quando os Estados Unidos eles fizerem isso como uma parte de obrigatoriedade, impondo às pessoas que elas prestem essa homenagem ao papado, e eles vão, a cada dia, botando essa obrigatoriedade da guarda do domingo, e isso vai equivaler a impor a adoração à besta e a sua imagem. O sinal da besta. O sinal da besta. Será que as pessoas hoje já têm o sinal da besta? Nós vamos estudar isso agora, né? A gente trouxe aqui Apocalipse, Apocalipse 13, 16 e 17. E faz a besta de chifres de cordeiro, ou seja, a América do Norte, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta.
Então, os Estados Unidos, quando aceitarem impor essas leis, eles vão estar nos obrigando a aceitar essa imagem da besta. Então, essa imagem hoje, o sinal da besta hoje, ele ainda não está acontecendo, ele vai acontecer, né? Homens de talento e maneiras agradáveis, eu acho que esse texto não é daqui, hein? Pode passar. Esse texto aí acho que ficou do slide anterior. Isso, é o Estado que impõe a observância religiosa do domingo por meio de leis coercitivas. Não vai ser a igreja quem vai botar essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade vai ser por leis, mas vai ser o Estado que vai fazer, mas é uma observância religiosa. Por quê? Porque você vai ter que ter um dia de descanso, como nós cremos que temos que ter, porém esse dia vai trocar o dia, certo, né? Fazendo a obrigatoriedade mediante perseguição aos que queiram esquivar-se. Você quer esquivar? É um direito seu, mas nós vamos te perseguir. Você não vai poder estudar, você não vai poder trabalhar, você não vai poder fazer mais nada. Primeiro será o Estado norte-americano, mas logo serão todos os demais estados. Aqui ela está dizendo em Estado como país, né? Não é que é Estado como a gente faz a confederação aqui no nosso país. É um Estado como sendo um país, né? Então, eles primeiro vão fazer por lei lá e as demais locais vão copiando, né? É claro que muitos poderão começar antes, mas a gente tem que ter essa ideia, perceber que essa imposição deles é que faz a profecia se cumprir, né? Quando os Estados Unidos vem e impõe, então a profecia está se cumprindo, mesmo que alguns outros já tenham aderido antes. O sinal da besta ele só será imposto quando o mundo conhecer bem os argumentos em favor do sábado e a sua base bíblica, e cada um puder fazer uma decisão consciente entre a verdade e o erro. Então, hoje, não existe sinal da besta hoje pela guarda do domingo. Se a pessoa hoje está guardando o domingo, nós temos a misericórdia do Senhor que os fará conhecer essa diferença entre o sábado e domingo, a base bíblica para guardar o sábado e para guardar o domingo. Então, a pessoa vai ter que tomar uma decisão consciente por ela mesma, entre a verdade e o erro. Ela vai ver isso acontecendo, vai saber, então ela vai escolher o que ela quer fazer. Então, aí sim será imposto esse sinal. Aos que recusarem o sinal da besta e resolverem ser fiéis a Deus na observância do sábado, mantendo em sua fronte e em sua vida o selo do Deus vivo, ser-lhes-á negado o desfruto dos mais elementares direitos, como comprar, vender, trabalhar, né? Direitos da saúde, educação, moradia, né? Essas coisas todas vão ser cerceadas, irmãos, tá? Porém, o Senhor será sua ajuda e proteção toda poderosa. Não foi diferente para os discípulos, não foi diferente para Jesus e não vai ser diferente para nós, né? Nós também vamos sofrer aí essas perseguições. Êxodo 31, 12 e 13, ele traz o sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus? E a Bíblia diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, nós sabemos que se você aceita o sábado, você está dizendo para todos os demais quem é o seu Deus. Qual é o Deus que você crê, né? Qual é o Deus que você teme? É o Deus que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E isso é um sinal para nós e para as nossas gerações, entre nós e Deus, não é? Isso é um sinal de que esse povo que guarda o sábado, ele é o povo do Senhor.
No Grande Conflito, ela diz que a marca da besta é o oposto disso. A observância do primeiro dia da semana é o oposto de você ter o quê? O sinal de Deus. Se você guardou o sábado como sinal entre nós e Deus, é o Deus que nos santifica, é Ele que é o sinal entre nós e Ele. O oposto disso é o quê? É guardar um dia que Ele não determinou, que é o primeiro dia da semana. Essa marca distingue dos que reconhecem a supremacia da autoridade papal e os que aceitam a autoridade de Deus. Então, enquanto a supremacia papal ela determina a guarda do domingo, guardai os domingos e festas, guardai o domingo como um dia de descanso para proteger a natureza, para salvar a natureza, ou para lá o que for, nós temos que saber que nós guardamos, reconhecemos a autoridade de Deus, porque ele disse que o sinal dele entre nós e ele seria a guarda do sábado, então não outro dia. Comentando Apocalipse 14, 9 a 12, a senhora White declara: João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoravam a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. Então, claramente ela diz que a observância do primeiro dia da semana é o sinal da besta. E e João, em sua visão, ele foi contemplado a olhar para isso, né? E quando você vê o que está escrito lá em Apocalipse 14, 9 a 12, é justamente qual é o sinal da besta, né? Qual é? E aí ela vai e traz a resposta. A luz que recebemos sobre a terceira mensagem angélica é a legítima. Então, aquele Apocalipse 14, 9 a 12 que acabamos de ver, ele é a terceira mensagem angélica. E ela diz que a luz que nós recebemos da terceira mensagem angélica é a legítima, mas o sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido, quer dizer, hoje, mais claramente, eu penso que nós estamos tendo luz suficiente para conseguirmos entender e distinguir quando isso está acontecendo nos nossos dias. É claro que há 170 e poucos anos atrás, ainda não se tinha luz sobre tudo. E aí fala aqui, ó, nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Então, esse rolo do livro vai ser aberto e nós vamos compreender claramente qual é a distinção entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e quem é o povo que recebe a marca da besta e adora a besta, né? Uma solene obra será, entretanto, realizada no mundo. Então, qual é essa solene obra que vai ser realizada durante esse período? A proclamação do evangelho com alto clamor, né? E com o derramamento da chuva serôdia em maior intensidade do que foi na época dos discípulos, né? O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois que é o ponto da verdade especialmente controvertido. Irmãos, pedra de toque para o direito é aquela cláusula que ela não pode ter alteração. No Brasil, a gente chama às vezes de cláusula pétrea ou pedra de toque. É aquilo que você não pode alterar, né? Então, é aquilo que você resguarda. E justamente a lealdade entre o ponto da verdade controvertido é o sábado, né? Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-lhe a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Enquanto a observância do sábado espúrio, que é o domingo, ou o primeiro dia da semana, em conformidade com a lei do Estado, que ele vai impor a nós, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro Estado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Então, você vai ter duas provas. Ou uma prova de que você guarda a lei do Estado e obedece à lei do Estado, e por isso você guarda o domingo, ou você vai ser fiel ao Deus que escreveu a Bíblia e vai guardar o sábado, contrário àquilo que o Estado está impondo, né? Conquanto uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal de obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Então, seremos o quê? Selados. Então, naquele momento ali, em que nós tivermos essa decisão consciente, nós vamos estar sendo selados os vivos
os vivos, né? É claro que o selamento de quem já morreu já aconteceu. Então, agora os vivos serão selados nesse momento, no momento em que há uma contrapartida, o livro já foi aberto, todos já sabem que vai ter que fazer uma escolha. Então, aqueles que escolhem a obediência à autoridade de Deus, ele recebe o selo de Deus, enquanto aqueles que repudiam o selo de Deus e aceitam a legislação mundana, às vezes para poder ter um trabalho, para ter uma moradia, para ter saúde, para poder levar o filho no hospital, né? De alguma forma, as pessoas vão acabar cedendo. Então, essas pessoas elas vão receber o sinal da besta e vão ser seladas com esse selo da besta. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, e honrarem seu lugar, a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. Todos nós sabemos que pela história, não sei se todos nós, né, mas nós sabemos que pela história não era normal nenhum cristão guardar o domingo, não era normal. Isso foi uma imposição no ano 321 por Constantino, né? E ele era um imperador romano, pagão, e ele vai e põe a adoração do dia do sol como se fosse um sábado, ele obriga por lei, e as pessoas passam a adorar aquele dia ao invés de o sábado. E a gente estudou aqui nesse grupo já sobre o grande conflito, ele conta a história de como Deus sempre teve um povo sobre o qual difundia a luz sobre a terra, né? E essa história está toda relatada no grande conflito para poder a gente entender como que agora, no final dos tempos, isso vai acontecer novamente. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do 7º dia. Então, não vai ser uma lei fraquinha, né? Vai ser aquela lei forte. Pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da santa lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Olha lá. Então, as pessoas, por temor, elas vão acabar cedendo. Muitas que hoje dizem que guardam o sábado, que têm a fé em Jesus, elas vão acabar vacilando na fé. Eu fico pensando em Saul, né? Que era um rei ungido por Deus, escolhido por Deus, estava na direção do povo de Deus, e de repente ele se corrompe e se entrega a fazer sua própria vontade, não a de Deus. Então, muitos de nós também vamos cair no final, né? Vamos trocar a nossa salvação por alimento, por vestuário, por moradia, etc. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que assim fazendo estariam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo do dia do repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Irmãos, olha que lindo isso. Olha que Deus misericordioso. Ele sabe que muitos, achando que estão fazendo a coisa certa, hoje estão guardando o domingo, muitos. Mas olha o que vai nos revelar aqui. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer um preceito que não tenha maior autoridade do que de Roma, honrará dessa maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, e adorará a besta e a sua imagem. Está vendo? É muito diferente de uma pessoa que foi criada numa religião e lá ela aprendeu que guardar o domingo era o dia correto, o dia da igreja no dia domingo, mas quando isso for imposto por lei, aí sim, conscientemente essa pessoa vai ter que tomar uma decisão, se ela vai continuar adorando o dia espúrio ou vai adorar o dia que o Senhor honrou. Continua aqui o texto ainda e diz assim:
ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Irmãos, a gente tem que ter isso assim muito claro na nossa mente. É um texto que nós devemos guardar, ler e reler, para a gente ter a certeza de que hoje todas as pessoas estão vivendo sem um decreto que imponha esse dia. Então, hoje, as pessoas ainda não receberam o sinal da besta, mas que chegará um dia que elas vão ter que escolher entre adorar ao preceito da supremacia papal ou o preceito de Deus, o dia que Deus estabeleceu ou o dia que a instituição estabeleceu, né? E isso vai ser feito por lei, então nós teremos que optar. E aí sim você vai ter ali o selamento para dizer se você recebeu o sinal da besta ou o selo de Deus. Leis dominicais. No dia 19 de maio de 1961, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou por maioria de votos uma decisão de caráter histórico, que tem uma grande significação do ponto de vista profético. Declarou que as leis dominicais são de caráter civil e não religioso, sendo, pois, constitucionais. Olha lá. Então, entendeu que aquelas leis dominicais que já existem nos Estados Unidos, em vários estados, que elas têm caráter civil e não religioso, e que, por isso, elas são constitucionais, elas não ferem a Constituição, porque os Estados Unidos é o país da liberdade religiosa. E se eles entendessem ali que aquilo ali seria um preceito religioso e não civil, eles poderiam ali ter declarado essas leis como inconstitucionais. Mas o que aconteceu? Eles declararam que as leis dominicais que existem e estão vigentes, são chamadas também de Blue Law, né? Essas leis, e elas estão em vigor porque são consideradas constitucionais, como se não ferissem a Constituição. Esta decisão abriu de par em par as portas para o estabelecimento da legislação dominical sem travas em todos os estados do país. Então, hoje, mais leis dominicais podem ser inseridas no âmbito, porque eles entendem que é de caráter civil e não religioso. No momento, a maior parte dos Estados Unidos tem alguma forma de legislação dominical, em muitos casos com alcance restrito. Existe, porém, um movimento permanente para revisar essas leis, sendo em vista estender os seus efeitos até um alcance bem mais amplo e cada vez mais restrito. O caminho está agora desimpedido para que se cumpra a profecia em sua plenitude. Então, a gente já tem as leis e elas podem ser feitas a cada dia, porque o Supremo, a Corte Suprema, né, dos Estados Unidos, eles chamam de Corte Suprema Corte, né? A Suprema Corte hoje entende que são leis constitucionais. Então, dá a eles amparo para que novas leis sejam feitas e a cada dia essas leis sejam implementadas e entendem que elas não têm caráter religioso, né? O domingo como dia de trabalho missionário. A senhora White, ela tem um conselho para nós. Quando essas leis forem impostas e nós não pudermos mais trabalhar ao domingo e tivermos que guardar o domingo, ela disse o seguinte: se dedicarmos o domingo à atividade missionária, a chibata será arrebatada das mãos dos fanáticos arbitrários que se teriam deleitado em humilhar os adventistas do sétimo dia. Então, ao invés de você estar lá trabalhando no seu sítio, na sua fazenda, você vai pegar esse dia e vai utilizar esse dia para fazer trabalhos missionários. Ao verem que nos domingos nos empenhamos em visitar o povo e abrir perante eles as escrituras, reconhecerão que lhes é inútil procurar estorvar nossa obra fazendo leis dominicais. Então, a gente vai utilizar o domingo para fazer esses trabalhos missionários, e aí eles vão ver que foi inútil, né, ter posto contra nós leis dominicais.
Prezado irmão, procurei responder à vossa pergunta quanto ao que deveis fazer no caso de serem decretadas leis dominicais. A luz que me foi dada pelo Senhor, numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise que parece estar se aproximando de vós, foi que, quando o povo estivesse sendo, por um poder de baixo, compelido à observância do domingo, os adventistas do 7º dia mostrassem prudência, deixando o seu trabalho ordinário nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Irmãos, pensem bem, nesse dia vai ser para todos, né? Se você é frentista, o posto de gasolina não vai abrir nos domingos. Se você trabalha nos mercados, os mercados não vão abrir nesse domingo. Ou se você tem um comércio próprio, né? Eu faço artesanato, vocês estão vendo aqui atrás, então eu não vou fazer os meus artesanatos nesse dia. Por quê? Para não afrontar. Então, os nossos trabalhos ordinários devem ser deixados nesse dia e devemos nos dedicar a atividades missionárias, de tentar ainda levar a mensagem de Deus àquelas pessoas que precisam. Assim, a gente vai sofrer menos perseguições, né? Empregai o domingo para fazer trabalho missionário para Deus. Professores, ide com os vossos alunos, tomai-os para a mata, assim chamávamos a região pouco povoada do sertão, onde as casas se encontravam às vezes a distância de 2 ou 3 quilômetros uma da outra, e visitai o povo em suas casas. Então, ela chamou os professores para levar-os para alguns lugares que tem menos gente, e ali você explicar, né, fazer trabalhos missionários com eles e visitar os povos também nas suas residências. Duas classes somente. Olha, quando isso acontecer, nós só vamos ter 2 classes sobre a Terra. Então, vai acabar aí essa história de que hoje existe evangélico, protestante, católico, um monte de coisa. Vai haver apenas 2 grupos. Quando chegar o tempo da grande crise para a igreja, a cristandade se dividirá em 2 grandes grupos, os que são filhos de Deus e guardam os seus mandamentos, guardam o sábado, e os que são inimigos da verdade observam o domingo. Os primeiros constituem um pequeno rebanho, serão depreciados, acusados e perseguidos pela maioria esmagadora. Nós seremos um pequeno povo, né? E vai ter ali uma maioria esmagadora para nos perseguir. No desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em 2 grandes classes: os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. A guerra contra a lei divina começada no céu continuará até o fim do tempo. Todo homem será provado. A obediência ou desobediência, eis a questão a ser assentada por todo mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão 2 classes. Todo o caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolher o lado da lealdade ou o lado da rebelião. E então virá o fim. Então, irmãos, só vai ter essas 2 classes, aquelas que são obedientes e aquelas que não são obedientes à palavra de Deus. O decreto de morte. Apocalipse 13, verso 15. E foi-lhe concedido para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, vai haver um decreto de morte, ordenando que todos fossem mortos, né? Aqueles que não adorassem a imagem da besta. O decreto de morte será promulgado depois que encerrar o tempo de graça. Então, olha lá, vem a lei dominical e nós ainda teremos esse tempo de graça, esse que a gente ainda pode ir lá pregar ainda nos domingos, um tempo ainda que
Vamos ter restrições, claro que vamos, né? Não vamos poder trabalhar, provavelmente não comprar, não vender, mas durante esse tempo ainda vai ter graça, ou seja, a gente ainda vai poder conversar e mostrar para as pessoas o fundamento da nossa fé bíblica. Por que que guardamos o sábado e não o domingo, né? E aí as pessoas vão ter a opção de escolher. Então, durante esse tempo, né? Depois desse tempo de graça, durante o tempo de angústia, o decreto de morte será promulgado e determinará a fuga dos filhos de Deus das cidades pequenas, pois das grandes cidades já terão fugido quando ditada a lei dominical. Presta atenção, irmãos. Hoje, Deus nos dá a bonança de sairmos da cidade. Ele deu essa ordem para que nós saíssemos da cidade, que fôssemos para o campo. Eu já estou aqui no campo, vocês de vez em quando vão ouvir aí os passarinhos cantando, um galo cantando por aqui, graças ao bom Deus. Eu tive a oportunidade de vir, já tem quase um ano que eu estou vivendo no campo. Porque eu cumpri a vontade de Deus, eu entendi e imediatamente tomei providências para que isso acontecesse, porque entendo ser essa a ordem de Deus, sairmos da cidade hoje, né? Quando vier o decreto dominical, Parou aqui. Elda, está ouvindo? Alô, Elda? Bem. Vamos aguardar um instante. Não sei se o Vanderlei ou a irmã Mira está nos ouvindo aí. Se estiver, peça para a Elda tentar se reconectar. Muito bem. então, irmãos, quando vier o decreto dominical, a oportunidade vai ser de fugir das cidades. Não vai ser mais tempo de sair. Eu saí, eu vim, trouxe a minha mudança, né? Minha mãe veio antes, depois eu vim, meu marido pretende vir, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de sair, pegar as coisas da gente, procurar um lugar, escolher esse lugar, ir lá e sair. Mas quando vier o decreto dominical, a oportunidade vai ser o quê? Fugir, como está escrito aqui, né? Terão que fugir das grandes cidades, né? E o decreto terá um prazo findo, o qual poderá ser posto em execução para destruir os fiéis de Deus. Então, depois vai vir o quê? O decreto de morte. Aí, nesse tempo, irmãos, quem estiver no campo, né, vai ter que fugir para as montanhas, e quem estiver nas cidades, possivelmente não vai conseguir mais nem sair, nem fugir, nem nada. Pode passar o próximo slide, que a gente vai continuar sobre esse assunto. Aqui diz, as sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, continuam com sua vigilância, posto que um decreto geral haja fixado no tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Olha lá. Então, o decreto vai vir, mas antes que ele seja finalmente promulgado, né? As pessoas vão se antecipar querendo nos tirar a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem, tão impotente quanto a palha. Outros serão defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Olha, irmãos, então, nesse tempo de morte, do decreto de morte, nós vamos estar já selados. Nós, então, já não temos mais oportunidade de pregar o evangelho mais. Nós já não vamos ter mais a porta da graça aberta, a porta da graça já fechou. Nós vamos estar vivendo um período muito de angústia e perseguição, mas nesse ponto da história, nós vamos ser protegidos pelo Senhor.
não é? Aí alguns falam assim, mas para que plantar hoje? Para que guardar hoje? O nosso pão e nosso alimento vai ser certo. O nosso pão e nosso alimento vai ser certo no decreto de morte. Olha o próximo texto. Ainda não é o próximo texto, mas daqui a pouco a gente vai passar aí. O abandono das cidades. Aqui diz assim, bondosamente tem-nos Deus dado advertências antecipadas com respeito aos tempos de perplexidade a que aguarda a igreja. Então, Deus, bondosamente, ao longo desses 178 de anos de aí, né, do movimento adventista, nós temos recebido de Deus luz suficiente para sabermos que nós devemos sair das cidades, que nós temos a advertência do que vai acontecer com a gente, que a gente deve se preparar para isso, né? E muitas famílias, à medida que o Senhor abre o caminho, abandonarão as cidades, antecipando-se à crise. Então, eu considero que foi o meu caso. Eu vendo que a crise estava iminente, que vai acontecer, eu peguei e saí da cidade. E por muitas razões válidas escolherão para sua residência um ambiente rural que favorecerá o bem-estar físico e espiritual. Ali, numa parcela de terra, poderão cultivar os alimentos para a família. É o que nós estamos fazendo por aqui, né? Pode passar o próximo slide. Olha lá. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões, e isso significará opressão aos que decidirem observar o sábado do Senhor. Então, nós seremos oprimidos, né? Hoje, nós devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. Então, se nós devemos nos colocar onde possamos observar, a gente tem que procurar esse local e ir para poder observar o sábado. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós mesmos e aos nossos filhos guardar o sábado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Então, irmãos, se hoje nós temos a oportunidade de sair, nós devemos sair das cidades. Devemos procurar esse lugar para a gente hoje ter a comunhão com o Senhor e poder observar o sábado da forma como o Senhor deseja que nós observemos. Que nós possamos aqui nesse local procurar a nossa santificação, procurar um momento de estudo, de meditação da palavra do Senhor e preparar o nosso caráter para passar por esses tempos trabalhosos que estão diante de nós. Aqui é o melhor lugar para nós cuidarmos dos nossos filhos. É por isso que eu vim com a minha filha, estou aqui com ela, né? Graças a Deus. Pode passar. Só uma observação rápida, Elda, em relação a essa citação. Quando ela diz que devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado, é claro que o sentido aqui é espacial mesmo, né? Está falando em irmos para o campo, enfim. Mas lembrarmos também de certas profissões, né? Que vão tornar a guarda do sábado muito mais difícil, que já hoje já trazem dificuldades, né? Então, não optar por essas carreiras, né? Que dificultam a guarda do sábado, né? Pensa, por exemplo, na carreira militar, por exemplo, né? Quem escolhe aí ser policial militar, ser militar de carreira nas Forças Armadas, essas pessoas vão estar em extrema dificuldade, né? Até porque até a legislação para essas pessoas é diferente, costuma até ser mais restritiva, mais pesada, né? Tem questões relacionadas à deserção. Então, procurar sair, né, de situações também que tornem a guarda do sábado difícil. Com certeza. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Irmãos, hoje a gente vê o sindicato, quem é da classe trabalhadora aí, né? Tem lá sua carteirinha assinada, vê o sindicato como, ele está defendendo os meus direitos. Mas quando eu vejo os sindicatos lutando para reduzir carga horária das pessoas, por exemplo, a enfermagem, meu marido é enfermeiro, então eu sempre tenho acompanhado, eles lutam para reduzir a carga horária para 36 horas semanais.
E é uma luta deles, né? Então, os sindicatos, eles estão lá por essas lutas e parece que está fazendo bem. Mas quando você vê 36 horas semanais, são 6 horas durante 6 dias da semana. Será que qual que eles vão descansar? Entende? Então, é a luta dos bancários também, né? Reduzir para 6 horas. E aí, qual dia que os bancários vão descansar? Isso tudo está incutido ali atrás, que hoje a gente não vê claramente. Então, esse poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender as instruções que a miúde nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estaremos livres da interferência dos inimigos. Irmãos, nós compramos um sítio, o nosso sítio não é tão distante assim, né? Nós temos uma casa próxima de nós, a uns 400, 500 metros, já tem uma casa perto de nós. Mas mesmo assim, aqui a gente tem liberdade de cantar, de pregar, de orar, de fazer a nossa comunhão com Deus, né? E é certo que quando sair o decreto dominical, aqui não será um lugar muito bom, não. Deveríamos, eu já até penso nisso, né? Na medida que nós estamos vendendo os bens que temos e tivermos condições, de procurar um lugar ainda mais afastado, porque quando sair do decreto dominical, eu não vou poder trabalhar. Eu sou policial civil, então, quer dizer, não vou poder trabalhar. Sou funcionária do Estado, eu vou ter que viver para o Estado. O Estado mandar, eu vou ter que fazer. Então, eu não vou poder trabalhar. Então, para que eu vou querer um lugar mais perto, né? Então, eu vou ter que arranjar um lugar mais afastado do que aqui é hoje, né? Então, a gente já tem que ir pensando nessas coisas, né? Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Então, esse é o conselho de Deus para nós hoje. Devemos começar quando? E a resposta é agora. Agora atender as instruções que nos têm sido dadas. Fuga de emergência. Quando a lei dominical for editada e posta em vigor em toda a sua plenitude, será tempo de os fiéis abandonarem, ou seja, fugirem das grandes cidades. Isso poderá ocorrer muito em breve. Irmãos, olhem lá, então, quando a lei for finalmente dada, é tempo de fugir das grandes cidades. O que nós vemos hoje é o seguinte: quando se fala no domingo do clima, no domingo climático, já existem cidades, assim, cidades não, países que já estão com legislações para que o domingo seja dia de descanso em prol do meio ambiente. Já existem, né, isso. E várias outras cidades já estão, países já estão aderindo, e já é uma ideia que circula por quase todo o globo. Então, a gente vê que muito em breve vai ser posta uma lei dominical pelos Estados Unidos para cumprir a profecia. Então, já é tempo, irmãos, de nós sairmos e abandonar as cidades hoje, para que nós não tenhamos que fugir naquele momento, né? Deus está nos alertando hoje e a gente tem que fazer isso logo, né? Isso vai ocorrer muito em breve. Depois que findar o tempo da graça, enquanto as pragas ainda estiverem caindo e quando se promulgar o decreto de morte, porque de lei dominical passa a ser lei de morte, os filhos de Deus fugirão das cidades pequenas, porque abandonam das cidades grandes, vêm para cidades pequenas, como é o meu caso, né? E para algum lugar no campo. Mas em muito breve, quando surgir aí esse momento do decreto de morte, a gente vai ter que fugir das cidades pequenas, dos povoados, das áreas povoadas. Vamos para onde? Para lugares solitários entre as montanhas. Não é para viver, agora eu vou arranjar um lugar mais retirado. Não, irmão. Na hora que sair o decreto de morte, não tem essa opção. A gente vai viver isolado. Aí sim, o nosso pão e a nossa água será certa. Vamos ver os textos que a senhora White trouxe para a gente, de luz. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Então, olha lá, tem gente que quer fazer uma poupança maravilhosa, né? Aquela casa maravilhosa para morar, e ali fica ali guardando e entesourando os tesouros nesse mundo. Não vem muito tempo distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em locais desolados e solitários.
Eu fico pensando, né? A gente aqui no sítio mesmo, quando vai dando a noitinha assim, se a gente ficar aqui pro lado de fora, tudo super pernilongozinho para morder a gente e tal, e a gente logo corre, se incomoda com aquilo. Irmãos, a gente vai para cada lugar desolado e solitário, que vai ser terrível. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se à nação americana, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Então, olha lá, o momento que os judeus tiveram que fugir foi quando o cerco romano veio a história de que os romanos iriam cercar a cidade, era o momento deles fugirem. Agora, quando a gente sabe que os Estados Unidos já estão lá com leis dominicais vigentes, consideradas constitucionais, e que ele vai, a qualquer momento, tornar obrigatório esse dia de repouso, para nós também é uma advertência. Se isso para você não soa hoje como uma advertência, irmão, você tem que ler de novo esse capítulo, né? Estudar de novo, pedir a Deus orientação, porque esse tempo já está aqui. O poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixarmos as grandes cidades e se preparar para saídas menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Por quê? Porque saindo do decreto dominical, até as pequenas cidades será terrível. Por quê? A minha cidade aqui de Pancas, nós temos aí, acho que é 15 mil habitantes. Tem um pouco da população que está nos Estados Unidos, né? Aqui tem um êxodo bem grande para os Estados Unidos, o pessoal vai para trabalhar. Mas o que acontece em Pancas? As pessoas se conhecem. É uma cidade muito pequena, então as pessoas se conhecem, sabem quem você é, aonde você mora, quem é seus parentes ali, qual a sua religião. Então, irmãos, não vai pensando que é só nas grandes cidades que vai ter o problema. Não. A senhora White diz que os juízos vão cair primeiro sobre as grandes cidades, principalmente aquelas que foram mais depravadas, né? Então, essas vão ter grandes juízos, maremotos, terremotos, tsunamis, enchentes, alagamentos, epidemias, pestes, vai ter muita coisa para eles, né? Então, já é um motivo para poder abandonar as grandes cidades. Mas não quer dizer que as pequenas cidades também você não vai ter problema, você vai ter, na hora que sai o decreto, é um passo preparado para você abandonar também as pequenas cidades. Pode passar? Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores do mandamento lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Aí eu me lembrei do grande conflito, que conta a história dos valdenses, né? Eles iam para lugares assim, isolados, e lá eles viviam em comunidade, né? Muitos encontraram refúgio na fortaleza das montanhas, era o caso dos valdenses, eles moravam em montanhas, né? Muitos, porém, de todas as nações, de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. É o que vai acontecer com quem ficar nas grandes cidades, né? Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão e sentenciados. Por quê? Porque lá foi considerado que as leis dominicais, elas não são religiosas, elas são civis, então você vai poder sofrer as consequências disso, né? A morte, deixados alguns aparentemente para morrer, a fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano lhe escutará os gemidos. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas, que sabe de toda a provação, está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Quando você lê o livro O Grande Conflito, você vê ali a história de Rus e Jerônimo, entre outros, né? Mas especialmente eu quero falar de Jerônimo, porque ele era amigo muito íntimo de Rus. E Rus foi muito perseguido, ele era uma pessoa influente na época dele, ele era reitor de universidade, então ele foi perseguido, ele era padre, né? As vestes dele foram tiradas quando eles excomungaram ele para poder matá-lo. Mas, enfim,
Jerônimo era um seguidor de Hus, e quando ele viu Hus sendo morto e ele foi levado à prisão, ele achando assim, é melhor eu negar aqui a Jesus e negar essa teoria, né, o evangelho, é melhor eu negar para poder eu ser livre da prisão. E aí ele foi e negou na frente de todo mundo, e pelo contrário, levaram ele para a prisão e deixaram ele lá por mais um ano. E então, durante aquele período que ele esteve ali, ele refletiu sobre o que ele tinha feito. Então, ele se arrependeu amargamente de ter negado o nome de Jesus. E ele volta, né, para ser sabatinado, aí ele fala, vocês me deixaram com fome na prisão, vocês me deixaram passar por necessidades, e vocês agora vêm querer que eu me retrate, eu não vou me retratar, prefiro a morte a me retratar. Então, ele também foi morto, igual o João Hus tinha sido feito, né? E aí ele até pede para o carrasco dele, ao invés de botar fogo pelas costas, que botasse pela frente, e ele termina ali citando um verso, né? Irmãos, essas coisas vão acontecer com muitos que não vão conseguir fugir, né, para ir para esses locais isolados, né? Muitos que vão defender honrosamente a palavra de Deus, que vão estar ali enfrentando juízos, sentenças, né, tribunais. Então, esses serão muitas das vezes condenados e vão ficar ali nessas celas de prisão solitárias. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos locais mais solitários da terra. Anjos lhe provinham alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. Então, não precisa, irmãos, a gente se preocupar, eu vou subir essa montanha para fugir, será que lá a gente vai encontrar água, o pão, vai ter o que comer lá? Será que vai ter uma cobra, um escorpião, uma aranha? Não precisa se preocupar, irmãos, porque a nossa água será certa, o nosso alimento vai ser certo, como foi para Elias, né? O cântico da vitória. Graças a Deus, que no quadro profético, que a pena inspirada dos escritores bíblicos e da serva de Deus para nós, pinta o pequeno rebanho, composto pelos santos que levam o selo de Deus, mantém-se fiel, atravessa incólume a hora de prova, é protegido maravilhosamente pelo Altíssimo e termina sobre o mar de vidro entoando o cântico da vitória. Eu gostaria de convidar vocês que estão aqui comigo, mesmo que com o microfone desligado, não tem problema, a lerem juntos o último verso que eu coloquei aqui, que está lá em Apocalipse, né? 15, 2 e 3. Pode passar? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número de seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Aleluia, irmãos, glória a Deus, porque nós teremos a nossa recompensa final e podemos cantar juntos esse cântico de Moisés, o cântico que louva o Cordeiro. Finalizamos, então, o estudo do capítulo 6, né? Na próxima, a gente vai para o capítulo 7, a obra do engano. Eu gostaria de saber se alguém quer contribuir de alguma forma com alguma coisa que falamos por aqui. Bem, eu gostaria, sim, de fazer um comentário. Nós sabemos que, quando o livro O Grande Conflito foi escrito, nada disso que a Elda falou hoje fazia o menor sentido, né? Era preciso ter muita fé. Eu creio que eu já comentei aí com vocês sobre isso. Ou seja, os Estados Unidos tinham uma postura abertamente hostil ao papado, ao catolicismo. A população americana, né, era esmagadoramente protestante. O país era um país ainda de liberdade, né?
nada do que nós temos visto aí na atualidade, envolvendo, por exemplo, a picada e tantas outras restrições, né? Por exemplo, a liberdade de expressão, essa coisa do politicamente correto. Enfim, nada disso existia no país realmente de liberdade, de modo que era preciso ter, assim, muita fé mesmo, né? Para acreditar que a nação da liberdade deixaria de ser um dia, que ela iria se aliar ao papado, iria dar força ao papado numa perseguição ampla e ensandecida, como será essa perseguição no tempo do fim. Porém, nas últimas décadas, esse quadro profético tem feito cada vez mais sentido, né? De modo que hoje já não é preciso mais ter tanta fé assim, é só você observar os acontecimentos, os desdobramentos, né? Ser uma pessoa razoavelmente bem informada para ver o que está acontecendo no mundo, né? Eu tenho uma palestra sobre a besta da terra, a besta do mar, a besta da terra. Inclusive, a gente traz aí alguns dos acontecimentos mais recentes. Eu não vou, obviamente, falar tudo, só queria chamar a atenção para isso aqui, ó. A composição da Suprema Corte. Essa aqui é a composição atual. Deixa eu colocar a tela cheia aqui, já vamos chegar lá. Porque existem 3 poderes, mas, no final das contas, o poder que prevalece é o poder judiciário, certo? Porque é ele que interpreta as leis. O executivo executa, né? Então, é a palavra do judiciário, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que, no final das contas, é que vai valer, né? Então, a Suprema Corte americana tem 9 juízes, né? Aqui do Brasil são 11, né? E aí nós temos atualmente a seguinte composição, né? Temos aqui nomeado pelo Bill Clinton, 2 juízas nomeadas pelo Barack Obama, o George Bush o pai, o George Bush o filho, e esses 3 aqui foram nomeados pelo Donald Trump, inclusive essa última aqui, nas últimas semanas do mandato dele, né? Ele não conseguiu se reeleger, mas como faleceu uma juíza que era de uma linha progressista, então ele nomeou essa juíza aqui conservadora, né? E a configuração do ponto de vista religioso é a seguinte, né? O Breyer e o Kagan, né, são judeus. Gorsuch foi criado como católico e hoje frequenta a Igreja Episcopal. Sotomayor, Thomas, Alito, Roberts, Kavanaugh e Barrett são católicos. Ou seja, de 9 juízes da Suprema Corte, nós podemos dizer ali claramente que 6 se alinham ao catolicismo, né? 6 estão alinhados ao catolicismo, sendo que o catolicismo ali representa 20% da população americana, né? Só que é a maioria ali absoluta da composição da Suprema Corte. 2/3 da Suprema Corte dos Estados Unidos hoje são católicos, né? Então, meus amigos... Rafael, e outro dado interessante é que hoje os Estados Unidos contam com um presidente católico também, né? Presidente católico, exatamente. Exatamente. Nós compartilhamos lá no grupo uma notícia aí recente, de alguns dias atrás, que foi comentada pelo Walter Veit, num dos seus últimos vídeos, está lá no canal Terceiro Anjo, e é de uma publicação católica, né? E a manchete ali, o título da notícia é: evangélicos estão se tornando mais abertos à Igreja Católica. Então, é a tendência mundial, né? Particularmente lá nos Estados Unidos, né? De uma simpatia cada vez maior ao catolicismo, né? O Joe Biden, católico, 2/3 da Suprema Corte católicos, né? Um Papa cada vez mais influente, né? O papado em si, né? Cada vez mais influente no mundo, de modo que
não restam dúvidas, né, de que esse cenário profético do Apocalipse, de Apocalipse 13, ele está prestes a se consumar, né? Essa perseguição ampla por meio do decreto dominical pode acontecer a qualquer momento, né? Isso está prestes mesmo a acontecer. Então, que venhamos a nos preparar em todos os sentidos, como foi muito bem explanado hoje pela Elda, né? E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? Que a nossa preparação seja genuína, profunda, né? Que possamos buscar um verdadeiro reavivamento e uma verdadeira reforma. Muito bem? Algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? Não? Então vamos orar, né? Encerrar o estudo de hoje. Irmão Edilson, está nos ouvindo? Estou sim, Ore, irmão. estou. Ore aí, por gentileza. Querido Deus, de bondade infinita, essa oportunidade que tivemos de estar estudando os ensinamentos que está vindo a nós, que possamos, de alguma maneira, seguir essas orientações e para aguardar os tempos finais. Grande Deus, pedimos também que durante essa semana abençoe todos os que aqui estão presentes, que possamos sempre estar crescendo na nossa espiritualidade para quando chegar essa época estarmos já preparados para o juízo final. Amado Deus, eu vos peço e vos agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.